A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a irmã Flávia. Eu congrego na Igreja Grande Congregação de Cristo, aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu venho através desse áudio compartilhar algumas experiências que o meu Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem me dado. Porque Ele é que sabe todas as coisas, a vontade é dEle, o querer é dEle. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor me deu essa visão com relação ao mundo espiritual, porque a igreja que eu congrego, ela vive e prega a santa doutrina. E aí nós sabemos, irmãos, que as igrejas que pregam a verdade são perseguidas, mais perseguidas ainda que as outras, porque o inimigo de nossas almas, ele não está satisfeito que nós abrimos os nossos olhos e muitas pessoas estão abrindo os olhos, vivendo a doutrina celeste, a doutrina do céu. E ele nos persegue porque ele não quer, ele nunca quis e nunca vai querer que nós falemos a verdade, que nós viemos fazer o que o Senhor quer, fazer conforme o seu desejo. E ele nos persegue de todas as formas, porque o intuito dele é levar muitas almas para o inferno. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, para fazer o que o Senhor manda. E num dia, na hora do culto, na hora do louvor, nós repreendemos em nome de Jesus. E logo após, nós estivemos cantando o hino 39, o hino da harpa cristã, Alvos Mais Que a Neve, dentre outros hinos que nós cantamos os hinos da harpa. Glória a Jesus. Então foi muito forte, aquele hino, aquele louvor, a presença de Deus. E nós estávamos louvando quando o Senhor abre os meus ouvidos, Eu posso dizer foi os meus ouvidos, porque de repente, irmãos, eu comecei a escutar muito longe. Eu estava louvando, mas foi como se tivesse estampado os meus ouvidos, que eu tivesse os meus ouvidos escutando muito longe, muito sensível. E naquele louvor, naquela adoração, de repente eu comecei a escutar gritos, irmãos. Glória a Jesus. Eu escutava gritos e muitos gritos. E eu pude ver, com os olhos fechados, aqueles gritos. Além de eu escutar os gritos, eu pude ver várias mãos levantadas, desesperadas, gritando, pessoas por cima das outras. Aquela visão e aqueles gritos que eu escutava nitidamente. Glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus. E aquilo me deixou muito atemorizada, porque são gritos horríveis. São muitas pessoas gritando naquele lugar. Glória a Jesus. Em meio àqueles gritos, irmãos, o Senhor me mostrava, nós estávamos dentro da igreja louvando, o Senhor me mostrava um grande anel que resplandecia. E nós estávamos dentro desse anel. Nós estávamos dentro da igreja, mas eu vi o anel nos cercando. E aquele anel nos cercava, mas eu continuava vendo os gritos. Aí logo após, os gritos foram cessando mais. E o Senhor me mostrava 3 feras horríveis, 3 demônios. Horríveis, 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 do lado de fora do anel que nos cercava, porque o anel resplandecia. E aqueles demônios, eu pude ver os dentes deles, que eram horríveis. Eles estavam com os dentes para fora, querendo, como se fossem os lobos selvagens, animais selvagens, querendo nos pegar. E eles tinham muita sede de nos pegar, mas algo os sustentava, para eles não, como se estivessem amarrados, e algo os sustentava para eles não nos pegar. Porém, nós estávamos cercados com um anel resplandecente. E quando eu olhava para aqueles bichos horríveis, eu via nos seus olhos, na sua boca, nos seus dentes, suas garras, que eles tinham sede de nos devorar.
Mas, porém, eles estavam sendo seguros, estavam sendo segurados. Algo estava os segurando. Eu creio que eram os anjos do meu Senhor, que estavam segurando para eles não nos pegar. Porque é real, irmãos. O inferno, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. E os demônios, eles estão aí querendo nos pegar a todo custo. Mas aqueles que são lavados com o sangue do Cordeiro, que fazem a sua vontade, que são obedientes, que o adoram, o Senhor, ele nos guarda. O Senhor nos mostra para a gente saber que existe. E a gente está ali vigiando e orando. E eu sou grata ao Senhor por Ele ter me mostrado, embora eu tivesse ficado muito atemorizada, porque é terrível, irmãos. Os gritos do inferno é terrível, aquelas almas desesperadas. Eu sei porque eu já tive algumas visões do inferno, que na oportunidade, quando o Espírito Santo autorizar, se Ele quiser, eu contarei. Porque tudo é com autorização do Senhor, do Espírito Santo. Glórias a Jesus. E também, irmão, eu vou falar também sobre vestes, né? Sobre as vestes que o Senhor, sobre autoridade e vestes. Autoridade, né? Do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, e sobre as vestes. Que o Senhor, ele nos dá autoridade. Aquele servo do Senhor que vive e prega a santa doutrina, que faz a vontade do Senhor, que é obediente, ele tem autoridade para expulsar os demônios. Nós sabemos disso. E o Senhor, logo depois de algum tempo, ele me deu uma outra visão para a glória do nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. E passado algum tempo, o Senhor me visitou em sonho e me deu uma visão sobre a autoridade do crente, daquele que verdadeiramente serve a Jesus, que é lavado com o sangue do Cordeiro. Na visão, meus irmãos, eu estava pregando, né? Pregando não, que eu não sou pregadora. Eu estava falando, né, da palavra do meu Senhor para algumas irmãs. Na minha visão, né, no sonho, eu estava falando da palavra do Senhor para algumas irmãs. E as irmãs, elas não queriam saber, elas duvidavam, elas riam da minha roupa, riam, né, zombavam, porque acham que é besteira, acham que não é para ser assim, que a serva de Deus deve andar e o servo de Deus se vestir. E elas ficavam rebatendo o que eu estava falando para elas, que não, que o crente pode fazer o que quiser, que não é bem assim, mas é do jeito que o Senhor quer. E eu falando para elas sobre as vestes, sobre a autoridade, e elas não queriam compreender, não queriam, estavam ouvindo, mas não queriam porque achavam que o crente pode fazer o que quiser. Então o Senhor, ele mandou falar para elas, né? Quando eu estava falando que elas não quiseram saber, aí eu falava assim: olham, irmãs, olha o que acontece. Aí eu mandava elas olhar, na minha visão, né? No sonho que o Senhor me deu. Quando as irmãs, eu só olhem para ali, irmãs, olha o crente que não vive a santa doutrina. Olha o crente mundano. Aí abria-se uma janela, irmãos. Foi incrível, porque o Senhor, ele faz como ele quer. O Senhor é poderoso, ele faz conforme a sua vontade. Quando eu mandava elas olhar, olhem para ali, irmãos, abriu-se uma janela e aparecia uma pessoa repreendendo os demônios. Repreendia, esta pessoa era um crente mundano. Quando ele repreendia o demônio, né, pelo sangue de Jesus, ele falava: eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio ficava rindo, irmãos. O demônio ria dele, porque ele estava repreendendo e não estava andando conforme o Senhor ordenara. E eu dizia: olhem para ali. Aí abria uma outra janela e tinha um crente que vive a palavra do Senhor verdadeiramente, que serve ao Senhor verdadeiramente, que é obediente, que faz a vontade de Deus. Quando este crente repreendia, eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio caía no chão, irmãos, pegando fogo, sendo queimado, porque a autoridade vem do Senhor. Mas nós somos seus vasos, nós somos usados por Ele. E se nós não estivermos andando irrepreensível, nós não temos autoridade para repreendê-lo. Nós temos que estar o corpo, a alma e o espírito irrepreensível na presença do Senhor, para poder repreender o mal.
Porque senão, se a pessoa não tiver assim, repreende o mal e o mal não sai. Pelo contrário, ele fica rindo da pessoa, porque o Senhor me mostrou em visão. E eu fiquei muito agradecida ao meu Senhor por saber que nós estamos no caminho certo e fazendo conforme o desejo dele. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, porque há poder no seu nome e há poder no seu sangue. Glória, glória, glória. E passados, irmãos, algum tempo, o Senhor me deu uma outra visão. Dessa vez foi na igreja. Nós estávamos louvando, glória a Deus. Nós sempre falamos de veste, pregamos sobre as vestes. E neste dia que nós estávamos louvando, estava sentindo muito forte a presença do meu Senhor. Tenho certeza que o Senhor estava lá, através do Espírito Santo. E o Senhor me fez ver as vestes. Porque os anjos, irmãos, eles andam todo vestido. Raramente aparecia até os pés do anjo. E o Senhor me mostrava as vestes. As nossas vestes têm que ser compridas. E ele me mostrava as vestes brancas. Glória a Deus. Me mostrava nós vestido com as vestes longas, brancas. Porque o Senhor já lavou, né, com sangue, com o seu sangue. E o Senhor me mostrava as nossas vestes. Tem que ser compridas e resplandecentes, brancas, alvas mais que a neve. A veste do crente tem que ser assim. Porém, o Senhor me mostrava que para as vestes, ele lava com o sangue dele. Mas para as vestes continuarem limpas, alvas mais que a neve, para nós continuarmos com as vestes limpas, nós temos que ser humildes. Para as vestes continuar alvas, temos que ser humildes e ter humildade. Porque senão, nós não veremos ao Senhor. Se as nossas vestes não estiverem, nós não estiver humilde na presença de Deus, nossas vestes elas se sujam, porque o Senhor Jesus, ele é humilde. E o Senhor me mostrava que nós somos o pó, nós não somos nada, nós somos o pó desta terra. Muitos homens querem se exaltar, ser algo, ser grande coisa, mas não somos nada. O Senhor me mostrava, somos como areia, como pó. E ele me mostrava, eu fiquei atemorizada, fiquei com muito temor, porque se nós não tivermos em humildade na presença do Cordeiro de Jesus, nossas vestes se sujam. Porque quando deixamos de ser humilde, começam a vir as coisas mundanas para a nossa vida e nós deixamos sujar as nossas vestes. Então o Senhor me mostrava que nós somos como a poeira. Ele me mostrava, ele soprando a poeira, que somos nós. Quando nós não obedecemos e deixamos as nossas vestes se sujar, ele sopra. E o sopro dele nos leva para longe, para o abismo, porque somos pó. Por isso que as nossas vestes têm que estar limpas, corpo, alma e espírito, para assim nós nos mantermos na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus por essas visões, esta visão que Ele me deu sobre as vestes, só para mim saber, ter a certeza que está correto o que nós estamos fazendo. Todos os dias tentando, limpando as nossas vestes na presença do Senhor, nos humilhando, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos pó, que Ele me mostrou, Ele soprando o sopro dele. Ele sopra, não fica nada, vai para longe, cai no abismo. Como se nós nos humilharmos, fizermos a sua vontade, nós estamos na sua presença. Ele nos guarda, nos livra, nos protege. E cada dia Ele vai limpando as nossas vestes, de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa obediência, com a nossa humildade, com a nossa perseverança, Ele vai limpando as vestes. Eu glorifico ao nome de Jesus, eu glorifico ao nome do Pai, eu glorifico ao Espírito Santo, a Trindade Santa. Louvado seja o nome do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia de nós. Que nós venhamos limpar todo dia as nossas vestes, nós mesmos, sendo humilde, obedecendo e pedindo ao Senhor que nos ajude todos os dias, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus a todos.
Amém.